Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje eu me deparei com uma notícia que acendeu o sinal de alerta aqui para mim. Isso a respeito de uma situação que a gente sabe que é inevitável, mas que talvez tenha começado, né? Eu estou falando aqui a respeito de um anúncio de que a Microsoft vai demitir 3% da sua força de trabalho, e a gente está dizendo aqui de mais ou menos 7 mil trabalhadores, no momento em que ela teve o melhor resultado dos últimos trimestres. Então não está fazendo isso por uma preocupação econômica, e sim porque provavelmente ela vem tendo um ganho de eficiência que antes da inteligência artificial não seria possível. Então, nós estamos passando por um momento de transição que vai ter um reflexo muito profundo, não só na forma como nós vivemos, na forma como nós trabalhamos, mas também no nível de rentabilidade que as empresas e os países têm, porque quanto mais eficiente, mais rentável. Mas será que isso vai realmente conseguir se traduzir em enriquecimento das pessoas? Não sei dizer. Eu venho refletindo bastante sobre isso, tenho lido bastante sobre o assunto, lido vários livros a respeito de pontos de vistas de diferentes autores a respeito dessa implementação da inteligência artificial. E uma coisa fica clara para mim: se a gente for observar situações passadas na história de grandes avanços tecnológicos, o cara que era responsável por acender lamparinas no meio da rua, da iluminação pública lá em 1800, ele perdeu o emprego para energia elétrica, mas surgiram várias novas funções por conta disso. O taxista perdeu o emprego para o Uber. O tecelão perdeu o emprego para as fábricas de tecelagem. Mas a cada novo avanço, algumas funções ficavam obsoletas e novas funções surgiam praticamente automaticamente. E quando a gente observa o processo de geração de riqueza, eu ousaria dizer que é possível criar riqueza quase que do nada. Olha um exemplo disso. Antes do iPhone, antes da combinação de iPhone com internet, não existia o negócio de aplicativos. Nós não éramos viciados em redes sociais. Então, foram uma série de empresas que surgiram do nada, por conta de uma possibilidade tecnológica, e com isso enriqueceram muita gente. Existe um preconceito muito grande contra os bilionários, mas para cada bilionário, ele precisou gerar centenas de milionários. Isso é um processo constante da geração de riqueza. O problema, e agora eu vou mostrar aqui no gráfico para vocês, eu peguei essa matéria aqui do Zero Hedge e ele mostra de uma forma muito simples o que vem acontecendo na Microsoft. Ontem ela anunciou esse corte de 3% dos empregos e o que a gente percebe é que desde 96 eles vêm aqui num processo constante de aumento do nível de empregados, de funcionários, chegaram a 228 mil funcionários e agora vão ter um corte de 7 mil pessoas. Parece pouco, né, para começar. E nesse caso aqui da Microsoft, ele não vem num momento de crise financeira. Pelo contrário, né, a Microsoft relatou os melhores resultados dos últimos trimestres. E muitos dos motivos para esses resultados terem vindo melhores do que o esperado já dizem respeito, inclusive, a novas frentes de negócios que existem dentro da Microsoft, como, por exemplo, o sistema de nuvem, né, que chama Azure. Então, tem várias implicações no meio disso tudo, né? E se a gente observa a reação das ações da Microsoft, elas estão praticamente na máxima histórica, né? Acima aqui de 450 dólares. E por que isso? Porque, embora seja ruim para esses funcionários demitidos, para os sócios, né, para todos aqueles que investem nas ações da Microsoft, isso é excelente. Porque se você consegue gerar mais lucro com menos funcionários, significa que o seu custo é menor, você é mais eficiente e tem mais lucro, né? Então, para os investidores, isso é muito bom. Mas se você me perguntar, tá, mas e se a gente começar a ter demissões em massa a ponto de diminuir a quantidade de pessoas consumindo, gastando dinheiro e tudo mais? Realmente não sei.
até o momento, todas as vezes, né, em que surgiram novas tecnologias, surgiram também novos empregos, novas funções, novos negócios, e provavelmente vai ser assim também com a inteligência artificial. Eu lembrei e trouxe aqui para vocês esse exemplo das chamadas Dark Factories, né, empresas que funcionam 100% automatizadas, a ponto delas sequer precisarem ficar com a luz ligada. Então já tem uma economia de gastos aqui gigantesca. Não empregam funcionários, mantém tudo automatizado, trabalha 24/7, não gasta energia, né? Não gasta dinheiro com luz, com iluminação. Mas qual vai ser a consequência disso no futuro? Então, olha como que isso tem uma série de implicações, né? Por exemplo, o Trump diz que ele quer trazer fábricas para os Estados Unidos como uma forma de reaquecer a economia no chamado Rust Belt, né? Aquele americano médio que era o trabalhador de fábrica e tudo mais. Só que ele está fazendo isso justamente no momento em que as fábricas precisarão reduzir a quantidade de funcionários para conseguir se manter com um nível satisfatório de concorrência. Quem ficar para trás e mantiver os custos muito altos, mantiver processos produtivos atrasados, não vai conseguir concorrer com aquelas empresas que tiverem 100% automatizadas. Então isso não é uma opção. As empresas elas vão sendo levadas pelas circunstâncias, porque em última instância a função de um gestor é aplicar o capital da empresa da forma mais eficiente possível. A gente pensa muitas vezes que o gestor de uma empresa ele precisa lidar com pessoas, ter uma boa mentalidade. Não. Na prática, a função dos melhores gestores é aplicar da forma mais eficiente possível o capital da empresa. Então aqui são vários exemplos dessas Dark Factories. Eu achei muito interessante tudo isso, né? Porque é algo novo, né? Imagina uma fábrica que não precisa de intervenção humana, que funciona 24/7. E aí você observa que o Brasil está tão descolado dessa realidade que enquanto no mundo inteiro a economia está se preparando para funcionar praticamente ininterruptamente, no Brasil eles estão querendo retroceder para trabalhar menos. E aí, não à toa, o nível de produtividade no Brasil é muito menor. E maior produtividade é sinônimo de maior riqueza. Olha, por exemplo, aqui a fábrica da Xiaomi. Também uma empresa de informática chinesa. Funcionando 24 horas por dia. E uma coisa que me chamou a atenção, inclusive uma pessoa comenta aqui nesse post, é que ela investiu 330 milhões de dólares nesse projeto. E vou ler aqui para vocês, olha. Se eu pegar 6,3 bilhões de reais emprestado dos aposentados e converter em dólares, isso deve dar 1,1 bilhão de dólares. Se foi gasto 330 milhões nesse projeto, daria para criar 3 instalações dessas aqui no Brasil. Realmente. Mas aí você percebe que a prioridade e a eficiência dos nossos gestores não é a mesma. Nós estamos completamente despreparados para lidar com isso. A gente joga outro jogo, outra série, né? A gente fala aqui da série A, primeiro nível entre Estados Unidos e China. O Brasil está lá na série D, está na 4ª divisão. Não está jogando o mesmo jogo. E aí, por consequência, Estados Unidos e China vão se distanciar cada vez mais do restante do mundo, porque eles já estão preparados para cumprir essa função, para absorver essa nova tecnologia e todas as consequências de ganho de produtividade, aumento do nível de riqueza. O que a gente precisa entender agora é se isso vai de fato conseguir se refletir em ganho de riqueza até a última ponta da economia, que são os trabalhadores, né? A gente vê até aqui num dos comentários, olha, o Bill Gates comentando que devido aos avanços da inteligência artificial, os humanos não serão mais necessários. Ainda precisaremos de humanos? Não para a maioria das coisas, nós decidiremos. Então, mais uma vez, se você me questionar, qual que vai ser a consequência disso? Vai ser positiva ou negativa? Não sei. Eu tendo a ser otimista, a pensar que novas soluções vão surgir, mas
realmente nós nunca tivemos que lidar com um avanço tecnológico dessa magnitude. Agora, o ponto mais positivo disso tudo é que grande parte das empresas que vão provavelmente crescer 10, 20, 50, 100 vezes por conta dessas novas tecnologias, essas empresas já existem. Elas já estão preparadas para isso, elas já vêm investindo pesadamente nisso. E aí a nossa alternativa para enriquecer junto com essas empresas é comprando ações, né? Então, grande parte do nosso trabalho hoje é conseguir identificar quais são as tendências realmente sólidas, porque tem muita coisa incerta, né, dentro desse ecossistema de inteligência artificial. Muitas empresas que vão quebrar, que não vão conseguir vencer essa corrida. Mas nós estamos, de fato, vivendo uma corrida tecnológica. Obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.